Pessoal, todo mundo tá vendo a minha tela? Sim, Posso dar seguimento, correto? ok. Ok, vamos lá. Matemática para investidores. Mais uma vez, essa matemática aqui já está dizendo o nome. Você até chato em repetitivo para as pessoas entender que não precisa fazer rede, prospectar pessoas. Eu quero me dirigir só para a pessoa que realmente veio para a empresa, não. Eu quero saber se eu vou ter um lucro ou não só investindo. Então vai estar aqui a prova para vocês se vocês terão lucro ou não. Em relação às projeções, as projeções vão ser feitas com 2 etéreos e 20 etéreos. E não importa a quantidade, a porcentagem no final eu vou mostrar para vocês que sempre será a mesma porcentagem, não vai ter alteração nenhuma independente do valor. É o que a gente precisa aqui. Porque tem gente que vai investir um etéreo, vai investir 10, vai investir 100, então não importa a quantidade, a porcentagem sempre vai ser a mesma. Em relação aos dados, os dados ainda estão no dia 18 do mês 5. Eu não estou gravando com vocês no dia 18, né? Eu ia pegar a projeção de hoje, mas eu vi que estava praticamente quase a mesma coisa. O preço do Ethereum ele não alterou muito. Então, hoje, dia 25 de maio, essa projeção ela foi feita no dia 18 de maio. Ok? A primeira base que eu vou fazer aqui é um 20 etéreos. Depois eu vou mostrar com 2 etéreos. Ok? Para isso, gente, eu tive que pegar o preço, o maior preço que o Ethereum já chegou, que foi em janeiro de 2018. O preço da data do dia, eu vou deixar aqui as datas aqui com vocês, que eu printei da CoinMarketCap, junto com o horário. Vão tomar o Ethereum aqui como 212 dólares e 21 centavos. Lá na frente eu vou fazer uma projeção arredondando ele para 200 Ethereum. Nós temos duas pools hoje disponíveis para investimento. A pool de número 1, que é a Start, e a pool de número 2, que é a intermediária. Não podemos esquecer da taxa, porque tudo que sai do bolso está saindo. Então, uma hora ele tem que voltar. Concorda? A empresa tem uma taxa única de 50 dólares e 95 centavos que você paga e tem acesso tanto a Qualian Bank quanto a Qualian Academy e as pool de mineração, que são as duas que vai ser o foco dessa apresentação. Vamos falar das Smart Pool. Gente, a pool de número 1, ela vem sendo testada desde 2018. Então, os 4 últimos meses de 2018 ela foi testada, ela deu uma projeção de 11,65%. Em 2019 ela foi testada o ano inteiro, ela deu uma projeção de 7,31%, certo? É só somar e dividir por 12, como eu fiz aqui. Ela deu uma projeção mês de 7,31%. 7,31 ao mês não é uma projeção ruim, é uma projeção maravilhosa. Eu estou falando para quem eu tenho alguns investimentos em bolsa de valores, em ações de empresa, eu sei que 7,31 ao mês, isso é surreal. Independente de qualquer coisa, é surreal. Mais capital de volta, né? Não tem nem o que se contestar. Em 2020, que é o que interessa pra gente, que é esse ano, certo? Até este presente momento, esta pool, né, numa projeção média, ela deu 4,88, ok? Essa projeção ela pode aumentar muito, como ela pode também diminuir. Bom, a pool intermediária, gente, ela está funcionando há 2 meses, ela está indo para o terceiro mês, aí eu vou atualizar isso daqui. Ela está pagando médias aí de 16,48, certo? Ela pagou em março 17,26 e abril 15,7. Óbvio que essa média ela pode aumentar, como ela pode diminuir. Então nós temos duas pools, pool de número 1 e pool de número 2. Ok, vamos lá. Então hoje na empresa são duas pools, são três na realidade, né? São três, porém essa terceira pool aqui ela não está liberada para nós investidores nesse presente momento. Existem umas regras da empresa que a gente vai falar agora para ter acesso a essa pool. Você tem que ter uma titularidade de presidente para cima para poder ter acesso à pool de número 3. Então, se a pool de número 2 paga muito mais em relação à pool de número 1, imagino essa pool aqui de número 3, com certeza deve ter um ganho aí até um pouco maior. Vão para a base de cálculo dos 1.000 dias, são 1.000 dias de contrato, tá, gente? Lembrando a vocês que são 1.000 dias de contrato, depois de 1.000 dias o seu capital ele retorna novamente para você.
Hoje, até o dia 4, eu gravo com vocês aqui no dia 25, né? A gente tá fazendo esse zoom aqui no dia 25 do mês de maio. Até o dia 4 do próximo mês, que é o mês 6, né? Tá 1 para 1. O normal da empresa é 3 para 1. Então você é obrigado a investir 3 vezes na PUD número 1 para poder investir uma vez na PUD número 2. Mas até o dia 4, hoje a gente está 1 para 1. Então você investe na PUD número 1, você vai investir a mesma quantidade na PUD número 2. Ok? Aí eu fiz aqui uma somatória, né, para o cara que fez investimento de 20 etéreos lá. 20 etéreo mais a taxa, né? Taxa que eu considerei 0,25 em valor de etéreo, transformando, considerando o etéreo, arredondando aí para $200. Bacana, vamos lá. Gente, para fazer cálculo, nós precisamos montar as médias. Então eu peguei as médias lá, 4,88, que foi a média desse ano, da PUD número 1, e 16,48. Porém, nós vamos considerar cenários piores, ou seja, cenários mais baixos. Então peguei a média aqui, diminuí para 4. E peguei essa média, né, anual da PUD número 2 e diminuí para 14. Isso aqui foram médias que a gente criou. Aí eu coloquei o cenário de número 3 aqui, mas já vou mostrar um slide só do cenário de número 2. Aí eu peguei uma pior média ainda para o cenário de número 3, 3% e 10%. Vamos ver que com o pior dos piores cenários a gente vai ter um lucro aqui, sim ou não. Ok? Bacana, a gente sabe que o contrato é de 33 meses. E lembrando, tem a primeira pool que você é obrigado a investir e a segunda pool que você, para poder investir na segunda, tem que investir na primeira. Então são duas pools. Essa segunda rende muito mais do que a primeira. Bacana, contrato de 33 meses. Esse aqui é o primeiro cenário, ok, gente? Junto com o terceiro aqui que a gente vai falar. Eu vou para o cenário de número 2, esse aqui é o cenário de número 2. É repetitivo, certo? Eu só vou passar para a gente chegar aqui nos cálculos. No cenário de número 2, eu vou tomar uma média. O que é média? A pool de número 1, ela paga entre 0,1 a 0,4. Então, eu vou pegar o meio, que o meio é 0,2. Bacana, multiplicando por 30 dias. Considerando o mês 30 dias, isso aqui dá 6% mês, certo, gente? Então, essa pool de número 1, se a gente tomar médias, pode dar 6%. E a pool de número 2, se a gente for tomar uma média, ela pode dar 15% mês. Ok? Bacana, isso dividido 10 etéreo para cada lado, 33 meses, dá uns 2 anos e 9 meses aí para poder retornar o capital para a gente novamente. Esse é o segundo cenário. Vou precisar dos 3 cenários para a gente calcular. Vamos para o cenário do número 1, já está pré-pronto aqui. 4% e 14, gente. Olha só, 33 meses é o final de um contrato, certo? 4%, isso aqui é o percentual mês, ok? Então, fazendo um cálculo, investindo 10 etéreos nesse cenário, mais 10 no de baixo, no final do contrato de 33 meses, nós teremos 13,2 etéreos no primeiro cenário e 46,2 no segundo. Mais os 10 daqui e mais os 10 daqui. Então, tem 20 ainda, tá? Tem 20. No segundo cenário, tomando 6 e 15, né? A gente pegou aquela média lá do segundo cenário. Obviamente que isso aqui vai dar valores muito maiores. Gravem as cores, porque as cores são muito importantes para a gente gravar os cenários. Ó. Até as cores nas médias aqui batem com as cores do resultado final. Bacana. Vamos fazendo uma somatória do primeiro cenário. Além dos 20 aplicados, isso aqui pode gerar 59,4. E no segundo cenário, deixa a gente pegar um segundo cenário, 69,3, além dos 20 aplicados. Aí eu vou retirar o segundo cenário para puxar o terceiro cenário. A gente sempre tem que trabalhar com a pior média que pode ser dada aí nos piores cenários. Então, olha só, gente, ainda que essa pool de número 1 sempre desse 3%, e ainda que a pool de número 2 desse sempre 10%, teríamos 33 aqui e quase 10 na primeira. Então, fazendo a somatória, 42,9 etéreos mais os 20 aplicados. Então é surreal, cara. Mesmo que seja do pior cenário, né, ainda assim daria um super mega lucro.
né, além do capital de volta investido. Vamos fazer uma somatória aqui das projeções de cenário para a gente entender. No primeiro cenário, que renderia essa soma 59,4 mais os 20 aplicado, certo? Nós teríamos 79,4. Aí vem uma outra projeção aqui, ok, gente? Quando a gente investe na empresa, a gente investe comprando quais? Um quais é 100 dólares. Então a empresa ela pede, né, um período aí de até 14 dias para poder, de 10 a 14 dias, para a gente poder começar a receber. Nesse período a empresa justifica pelo Machine Learning, que é uma tecnologia que a empresa tem, que ela monta os masternodes. E na montagem dos masternodes, gente, essa variação da montagem, no dia que a gente for receber no final do contrato, ela pode ser para mais ou como ela pode ser para menos. Certo? Eu estou falando do capital investido, não do cenário do lucro. O cenário do lucro já está garantido devido aos cálculos que a gente já fez. Estou falando do nosso capital investido. Então a gente pode estar recebendo os 20 etéreos para mais ou como pode estar recebendo para menos, uma variação de 10% para mais ou para menos. Bacana? Bom, vamos para o segundo cenário, vou adiantar aqui com vocês. Segundo cenário, né, obviamente que esse cenário, eu tomei o cenário da média, então esse cenário, com certeza, ele vai ser bem mais. E o terceiro cenário, que é o pior cenário que a gente pode ter aqui na empresa, o pior do pior. Então, mesmo que a gente tenha o pior dos piores dos cenários, gente, que é o terceiro cenário, e ainda pegando essa projeção de baixa aqui, recebendo 18 do capital investido de volta, mesmo assim, no final do contrato de 1000 dias, 60,9 etéreos. Ainda assim é muita coisa. É como se você iniciou, né? Como não, né? Lógico, você iniciou com 20 etéreos e terminou no final da pior das piores, com 3 vezes o valor que você investiu. Né? 3 vezes o valor. Se você calcular daqui para cá, você investiu isso aqui, 20 etéreos, ainda que volte 18, mas você investiu 20. E no final de um contrato, você está retornando, né, no pior dos piores cenários, com 3 vezes o valor que você investiu lá no início do contrato. Então, ainda assim é muita coisa. É como se o seu capital aumentasse 100% todos os anos. Né? É surreal. Recebe com... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Recebe com Ethereum atualizado, né? Esse, o valor do Ethereum atualizado. Isso, e olha que eu não fiz isso aqui do Ethereum ainda. Eu comecei com Ethereum e ainda continuo em Ethereum. A gente não fez projeção para dólar, projeções para reais. Obviamente que daqui a 3 anos o Ethereum, no mínimo, vai estar $1000. Meu Deus, para com isso, meu irmão. No mínimo, né? Tô falando só de Ethereum. Só o cara, ele iniciou com 20 Etéreos. Então, no final de a pior das piores das projeções, ele pode ter 3 vezes o valor de volta. É surreal, cara. É surreal mesmo. Esses cálculos são fora da curva. Então, vamos lá. Aí agora eu vou fazer aqui um investimento numa projeção para o dólar atual do dia que eu peguei, que foi do dia 18. Então, 20 etéreos, gente, para quem o cara que investiu no... Exemplo, o cara entrou no dia 18, ele fez o investimento de 20 etéreos. Quanto ele gastou? Então, ele gastou uma média de $4.244,20. Isso aqui é uma projeção para a gente ter ideia de cálculo. Okay? Então, no dia que ele fez o investimento de 20 etéreos, ele tinha 4.200, ele investiu $4.244,20 de dólar. Certo? A gente está precisando desse cálculo só para a gente ter uma noção. Eu vou fazer uma projeção dos ganhos do primeiro cenário com o investimento, certo? O preço, o valor que a pessoa investiu. Independente do que voltar para ele, se 22 ou 18, o que ele investiu foi 20. Ó. Eu vou calcular, fazer uma regra de 3 aqui pré-pronta, fazendo o cálculo do valor ganho no final do contrato do primeiro cenário, vezes 100% da porcentagem, dividido pelo valor investido. Então, isso aqui dá um aumento de lucro de 297% só do lucro. Esse aqui, ó, o lucro, ó, esse cenário, o lucro. Eu não fiz com a somatória. Eu fiz só do lucro.
Então, se der o primeiro cenário, o cara tem quase 300% só de lucro. No segundo cenário, obviamente, que é o cenário da média, esse valor vai dar muito maior. Vai dar quase Vai dar uma média de 350%. 9% mês. Só o lucro, né? Puro lucro, sem o capital retornando para a pessoa. Nem fiz com o capital retornado. Pelo contrário, eu peguei o capital e dividi para a gente achar a média. E no pior cenário, ele tem 214,5%, né? Quase 215%, quase 215% de retorno, 100% lucro. E lembrando que aí é 100% lucro, fora o capital aplicado. Então, bacana, eu vou pegar, gente, sempre as piores médias, ó. Sempre as piores médias, considerando que voltou 18 Ethereum, sempre a pior média para a gente poder fazer uns cálculos no próximo slide aqui, ó. Vamos lá fazer uma projeção de ganhos aqui sobre o investidor. A gente precisa tomar alguns preços aqui para a gente usar como base de cálculo. O Renato está inventando. Não, vou pegar o preço atual aqui, ó, o valor investido. Aí eu fiz uma média aqui. Exemplo, essa aqui é a base de cálculo do dia que o cara investiu. Eu fiz um arredondamento aqui, vamos dizer que ele investiu aí $4.245 para a gente fazer. E uma hipótese, a gente precisa de uma hipótese, daqui a 33 meses, mais ou menos uns 3 anos, aí o Ethereum, eu acredito que deva estar $1.000. Hoje ele está $200 média, tá? $200, 205, 210. Ele está se mantendo. Ele continua se mantendo nesse preço. E eu acredito que ele deva chegar a $1.000. Ok? Então vamos para o primeiro cenário. Primeiro cenário, gente, pegando o valor total, tanto o lucro mais o capital retornado. E lembrando, ó, vou voltar aqui, ó, eu peguei os piores sempre, o pior cenário. Parte de baixo, certo? Pior cenário. Vamos lá. Multiplicando por $1.000. Se a gente for levar em conta o Ethereum com $1.000, meu Deus do céu. No final do contrato, ó, 77.400. Aí eu vou precisar subtrair o investimento feito no dia do contrato, lá no dia 18, certo? Então, para a gente ter uma ideia do que vai sobrar de puro lucro. 73 mil. O cara entrou com $4.000. 245. E se o Ethereum chegar a $1.000, esse cara vai sair de puro lucro. $73.155. Eu tô no dólar. Daqui a pouco eu transformo isso aqui em reais. Ó. Gente, eu tô falando de um aumento, óbvio que considerando o Ethereum a $1.000, de 1.723% de aumento em relação ao seu capital investido no dia. Com esse preço do Ethereum aqui, ó, cada Ethereum é $212,21. Então o cara aplicou $4.000, 245, e no final de um contrato, de uma projeção de 1.000 dias, ele poderá ter de aumento em relação a dólar. Estou falando em relação ao dólar, o valor investido. Quase 1.730% de aumento, cara. É muita coisa, é 1.723% de aumento em relação ao capital. Se eu pegar o segundo cenário, isso aí dá muito mais, porque o segundo cenário foi aquela média que a gente fez, né? O da média, vezes $1.000, dá 87.300, menos o capital investido, $83.055, fazendo uma regra de 3 com capital investido, isso aqui dá quase 2.000% de aumento de patrimônio, cara. É muita coisa, muita coisa. Vamos fazer o pior cenário. No pior cenário, 60.900, menos o capital investido, 56.655. Se a gente fizer uma regra de 3 aqui, ainda assim, 1.334% de aumento em relação ao capital investido no início do contrato. É muita coisa. E se a gente fizer isso aqui em reais, vamos fazer uma ideia em reais, para isso eu tomei o preço, né, de $1 aqui a 5,72, o dólar pode estar hoje maior ou menor, mas eu fiz a projeção do dia. Aí eu subi ele aqui, ó, para fazer investida aqui do valor do dólar, multiplicado pelo valor em reais.
Então o cara fez um investimento ali de R$ 24.281,40. Vamos ver quanto é que esse cara ele teve de lucro, né, em relação a reais, só para a gente ter uma ideia e o que retornou e o lucro. Se eu multiplicar esse valor aqui, gente, ó, valor final, pelo valor de $1, isso aqui o cara tá, o resultado final desse cara, 400, o cara investiu 24.281 e no final ele teve um puro lucro, isso aqui é puro lucro, 418.446,60 centavos. Se eu fizer uma projeção, gente, aqui, ó, de regra de 3, olha que vai dar o mesmo valor, ó. Mesmo em dólar, em reais, não importa. Vai dar a mesma projeção, 1.723. Então ele investiu 24 mil e ele saiu com quase 420 mil de lucro, de puro lucro. Então um aumento de 1.723%. Vocês podem fazer para qualquer projeção aqui, ó. Mesmo que a segunda projeção agora vai dar a mesma base de cálculo de porcentagem de aumento. Estou falando em relação a moeda fiat, ou dólar ou em reais, tanto faz. Capital investido e o puro lucro. Então, no terceiro cenário, né, o 324 mil aqui, ó, mesma projeção de aumento aqui. Deixa eu arrastar isso aqui para cá, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ou seja, né, Renato, por exemplo, ali no pior cenário que teve a porcentagem lá rendendo os etéreos, mesmo assim, ainda temos aqui 1.334%. Pior cenário, o cara ainda tem um aumento patrimonial aí de quase 1.035%, 1.334%. Cara, é muita coisa. O cara, ele entrou com R$ 24.281,40. Ele saiu no pior cenário com R$ 324.066,60 de puro lucro, que se ele for fazer, né, uma porcentagem via regra de 3, ele teve um aumento de 1.334%. E ele ainda tem os 24 mil dele de volta. Porque eu retirei aqui nessas projeções aqui, tanto no primeiro, segundo, terceiro cenário, eu retirei o investimento do capital inicial dele aqui, ó, em todos, ó, foi retirado. Então é surreal, cara. Mesmo né, no pior cenário, ainda assim é inimaginário isso aqui. Isso é surreal. Aí eu fiz aqui uma tabela para investidores. Aí aqui eu usei dois etéreos, ó. Cada um, o cenário é cada um. Ah, Renato, você fez com 20 etéreos aqui. Foi, eu fiz com 20. Eu vou fazer agora com 2 etéreos, ó. Apenas 2 etéreos, ó. 2, certo? 2 etéreos hoje está valendo, um etéreo está uns R$1.100. Vou botar aqui mais ou menos uns R$2.400 aqui. Vamos arredondar assim. Ele fazendo com apenas 2 etéreos. Aí eu considerei o primeiro cenário 4 e 14. Lembra, gente? Segundo cenário 6 e 15. E o terceiro cenário 3 e 10, que é o pior cenário. Então ele vai ter que aplicar, vamos para o primeiro cenário aqui, um etéreo na primeira pool e um etéreo na segunda pool. 33 meses. O resultado que ele vai dar no primeiro cenário aqui, 1.32 etéreos, no final 33 meses, aqui 4.62, fazendo uma somatória só desses aqui, 5.94, e aqui somando com os 2 investidos, ele 5.94 mais os 2 ele tem no final, ele entrou com 2 etéreos aqui, saiu com 7.94 etéreos no total. No segundo cenário ele entrou com 2 etéreos, ele teve 6.93 de puro lucro e somado com os 2, 8.93. E no terceiro cenário, ele entrou com 2 etéreos, saiu com 4.29. No total, ele teve 6.29. Ou seja, ele entrou com 2 e saiu com 3 vezes mais o valor em etéreo. Para você ver que as projeções são iguais em relação a etéreo. Se eu fizer uma regra de 3 com o primeiro cenário, olha aqui, ó, só o puro lucro aqui, ó, 5.94, multiplicando por 100 sobre os 2 investidos, 297%. No segundo cenário dá 346,5 e no terceiro dá exatamente igual
a 20 etéreos. Então, tanto faz com 2, com 3, com 1 etéreo. Gente, a projeção de retorno é a mesma para qualquer dos 3 cenários. Renato, pode falar. Isso é sem fazer juro composto, né? Você está calculando aí. Sem composto. Sem a pessoa investir mais. Botou uma vez, ficou os 33 meses. Pronto. Sem nada. Ele botou uma vez, exatamente. Botou uma única vez. Ele não fez mais. Foi todos os dias a empresa vai pagando, foi retirando. Fez mais nada. Só colocou lá e essa aqui é a projeção. No pior cenário, ele tem 214,5% do lucro. Isso aqui é só o lucro, né? Fora os 2 dele. Se a gente for fazer, aí seja qual for o investimento, as porcentagens são as mesmas em qualquer cenário, cara. Não importa se ele investiu 2, se ele investiu 20, não importa. Deixa eu só dar voltar aqui, ó. Não importa. O cenário de porcentagem vai ser a mesma. Essas porcentagens, a porcentagem primeira que eu fiz lá, deixa eu só voltar aqui, bem, dar uma voltada radical aqui pra gente pegar aquele cenário lá, o anterior. Olha só, gente, você vê, ó, é a mesma porcentagem. Para 20, como para 2, é a mesma porcentagem, não vai mudar. Bacana, alguém tem uma pergunta para fazer, gente? Tá aberto, já terminei a apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Realmente é impressionante o que gera. E analisando aí, a empresa nos pagar em Ethereum é a melhor coisa que poderia acontecer. E isso aqui só do que nós colocarmos. E, gente, olha aqui, tem gente que pensa assim, precisa colocar muito para estar gerando muito. Olha aqui essa tabela aqui com 2 etéreos dentro das piscinas. A gente está falando aqui que fez, olha, de 2 etéreos, 5,94, 7,94, de 2 etéreos apenas, e sem contar a pessoa que, além de colocar na piscina, vai estar fazendo o plano de compensação, isso nem está entrando aqui, isso só do etéreo trabalhando por nós ali todo dia e caindo centavinhos de etéreo. O segredo aqui é você estar juntando esses etéreos. E se a pessoa, esses etéreos esperando. Como diz o título, se a pessoa fosse fazer uns juros compostos, aí, meu Deus, aí isso muda demais, isso já aumenta. Eu tô falando só a porcentagem dos etéreos, já alteraria, já mudaria muita coisa. Eu tô fazendo... Renato, olha, se alguém tem um sonho aí, se alguém tem um sonho de uma casa própria, só para... Você pode colocar isso como uma previsão, porque hoje você compra uma casa na Caixa para pagar quantos anos? 30 anos, né? Então, se você fizer uma projeção aí para 5 anos, começando com 5 etéreos, e não mexendo e reinvestindo de 100 em 100 dólares, de quai em quai, em 5 anos você compra a sua casa à vista, sem dever mobília. Nada a ninguém. E ainda mobília, verdade, ainda mobília. Renato, depois me passa o contato que quer esse material. Tá bom. Assim. Renato, quando você faz uma aplicação quando faz uma aplicação de 100 dólares lá na piscina, certo? Gera quantos etéreos? Hoje, uns 100 dólares tá mais ou menos, acho que uns meio etéreo, né? Tá uns meio etéreo. 100 dólares tá mais, então, tá mais ou menos 200 dólares. Essa live está sendo gravada? Tá sendo gravada. Então eu gostaria de ter esse link, porque eu tenho 3 indicados aqui que pediram para mim, a gente só tem lá no YouTube, a gente só pega que já foi passado semana passada, eu gostaria de hoje. Tá ok. Então hoje um etéreo tá mais ou menos 2 quais. Só respondendo a resposta da pergunta anterior. Então eu teria que fazer duas vezes na piscina pequena e a outra na intermediária, certo? Que aí seria 400 dólares.
Exatamente. Aí seria Para 2 essa etéreos. projeção, para essa. Mas se você tivesse apenas um, é como se você fizesse um quais aqui e um quais aqui. Eu vou fazer uma apresentação, gente, só com quais. Mas eu gosto de fazer em Ethereum para mostrar que a empresa você paga a empresa em Ethereum e a empresa vai te devolver em Ethereum. O quais ali ele é Sim. mais para uma base de cálculo da empresa mesmo em si. Se você investiu 2 etéreos no início, no final do contrato você vai estar recebendo seus 2 etéreos. Acho que Pessoal, essa é mais base de interessante cálculo é aí, Ethereum. essa base de E cálculo uma aí, dúvida. se você tá na frente de uma pessoa e precisa fazer e não quer explicar desse jeito, porque de repente a pessoa não tem tempo, cara, é muito simples. Qual o valor que o senhor pretende investir? Ah, é $1.000. Pronto. Pega $1.000, bota uma média de recebimento de juros de 12% ao mês, multiplica por 33, entendeu? Eu já E aí anotei você aqui, vai ter o Tito. número de Eu já anotei aqui, eu vou fazer essa planilha rápido, né? Excel e vou deixar dentro dos grupos para quem quiser, só ir abrir, modificar o número lá, vai ficar bacana. Eu vou fazer em Porque em 3 cenários. você faz uma média de 12%, é simples. Qual o valor que você vai botar? $1.000. Quanto é que dá 12%? Dá isso. Vezes 33 meses, dá tanto. Ó, no final do seu contrato aqui, o senhor vai ter tantos etéreos. Se a Ethereum permanecer o mesmo preço, o mesmo valor, o que o senhor tem é isso. Se o Ethereum chegar a $500, o valor que o senhor vai ter é esse. Se chegar a $1.000, o valor que o senhor vai ter é esse. É bem provável que com o crescimento da Ethereum, com o crescimento agora que eles podem submeter o Ethereum também aí para os masternodes, para verificação em masternodes, que as transações disparem e que o valor também vá lá para cima. Então, pode ser que seja 2, 3, 4 mil dólares. Nada impede que o Ethereum chegue a esse valor, entendeu? Então, essas projeções você faz na frente dele, faz na caneta, manda ele pegar a calculadora dele e fazer. E daí diz assim, ó, no final tem mais uma surpresa, tem a cereja do bolo. O que o senhor investiu no início, lá há quase 3 anos, vai receber quase tudo de volta, ou mais ou um pouquinho menos. Simples assim. Porque às vezes o cara não tem tempo, eu não tenho tempo, porque todo mundo diz isso hoje, né? Eu não tenho tempo, aí você chega em casa, o cara tá deitado na rede igual a minha aqui. Mas ele diz que não tem tempo, né? Mas então assim, faz esse cálculo simples, ou se o cara tem um tempo e tal, beleza? Você pega a tabelinha, mostra para ele, explica tudo bonitinho, explica os cenários, pode dar essa média, pode dar essa. Muito interessante, pessoal. Qualquer cenário que você mostrar aí, para um investidor que tem um mínimo de conhecimento, ele vai dizer, poxa, tô dentro. Principalmente do mercado tradicional. Ele vai ficar louco, de boca aberta, porque não Principalmente existe no mercado tradicional, verdade. Meu Deus, falar um negócio desse aqui pro mercado tradicional, ele pira. Ele vai pensar que você é um louco de pedra. Porque não existe nada dentro do mercado tradicional que tenha a mínima possibilidade de gerar isso aqui, gente. Na verdade, pro tradicional você tem que falar que é menos, porque senão ele não acredita. Senão ele não acredita, é verdade. Não é, Ademir? A Ele não gente acredita. assusta o cara, ele foge. Se você mostrar para o cara pure número 1 e dizer para ele que o pior cenário, pô, vai sempre render 3% mês. O cara, ele vai dizer que não existe isso, 3%? É exatamente isso. Já falei com aqui, não consegue entrar na cabeça de jeito nenhum. E é loucura isso pro tradicional. Pra gente, a gente já fica meio, né, de boca aberta. A gente que já conhece o multinível, agora imagina o tradicional. Conhece.